Olá, eu sou Antônio Eduardo e hoje a gente traz mais um vídeo aqui no meu canal Castilha Vídeos sobre comunicação. E hoje o vídeo é sobre a voz. A voz é essa forma mágica de comunicação. Olha, a voz é o espelho da personalidade, tá? Da personalidade humana. É ela que nos apresenta ao mundo através dos sons. Cada voz é única em suas vibrações, nos seus tons, na sua textura e também na musicalidade. Pela voz, nós mostramos ao mundo quem somos, o que sentimos e como vemos as coisas. Por ela, é possível detectar as áreas de sombra e também de luminosidade de cada ser humano. A voz associada aos gestos, às expressões corporais e também às posturas, e a fala compõe um poderoso instrumental da comunicação humana. Conhecer a própria voz é conhecer aí um pouco mais a própria alma, porque ela revela, as nossas angústias e os nossos anseios. Imprimir aí parte do nosso território individual. Quem busca o autoconhecimento tem na voz, que integra a pessoa ao mundo, um meio poderoso para revelar traços essenciais do ser. Dedicar mais atenção à voz é estar em sintonia com o pulsar da vida. E se as palavras transmitem aí, a mensagem que a gente quer repassar, a mensagem intelectual, a voz transmite a mensagem emocional, numa linguagem cujas matrizes vão aí nos distinguir como personagens únicas de nossa história. Nossa melhor voz, nossa melhor comunicação. Então preste atenção nisso aí. Nós não nos ouvimos como os outros nos ouvem. A nossa voz é produzida aí pela vibração das pregas vocais, com que é motivado nos ajustes que ocorrem a sua passagem aí pelas cavidades de ressonância, tá? A laringe, a faringe e também a boca e o nariz, onde ele então é ampliado e modificado. A voz muda ao longo da vida, acompanhando o nosso desempenho biopsicossocial. Por inúmeros fatores, nós incorporamos formas inadequadas de produzi-la e, consequentemente, produzir a fala, pronunciando mal as palavras, utilizando muletas verbais que acabam aí por se transformar em obstáculos às nossas comunicações. Faz parte da estruturação positiva do autoimagem reconhecer as características e a capacidade da própria voz, aproveitar o que elas têm de mais expressivos e adaptá-las à situação, à mensagem que se quer transmitir. Não é tarefa fácil mudar a própria voz, mesmo que se queira. Muitas vezes exige auxílio especializado. Os sons que emitimos nos colocam em julgamento a todo instante. Por isso mesmo deveríamos buscar uma voz agradável e melódica, mais adequada à boa comunicação. A voz é tão importante quanto a mensagem, porque ela é que dá ou não credibilidade ao conteúdo. Por isso, a harmonia e a coerência devem estar sempre presentes entre aquilo que dizemos e como transmitimos a informação. Através da voz, qualquer desencontro entre o conteúdo e a forma será notado. A maneira como se diz as coisas terá aí um peso maior na avaliação do receptor. Há também uma relação dialética entre a voz e a autoimagem. Qualquer mudança em uma delas implicará uma alteração da outra. Muda o homem, muda a sua voz. Não temos uma voz, nós somos uma voz. A nossa imagem social está conectada diretamente com a expressão vocal. Resgatar a voz verdadeira é fazer um inventário íntimo da construção de uma imagem vencedora. A voz
é um instrumento musical. Imagine a voz como instrumento musical. Já perceberam o que nos acontece, por exemplo, quando ouvimos uma boa música? A harmonia do conjunto nos sensibiliza e altera tanto o nosso estado emocional, que é capaz de mudar até as características dos ambientes que nos rodeiam no dia a dia, onde a gente vive. Assim como a música, a fala é uma obra a ser construída. Não se pode dizer tudo da mesma maneira no seu discurso. Sempre identifique os momentos que pedem aí maior ou menor intensidade. Eles quebram a monotonia e destacam o que interessa. Assim como na música, você também interpreta o que diz. Dois artistas jamais executam a mesma melodia. Com a voz se dá a mesma coisa. Encontre a sua e se destaque então na multidão. Use também o silêncio. Fale com o ritmo. Faça pausas nos momentos estratégicos. Aproveite para recuperar o domínio da voz. A pausa permite controlar ações e a reflexão constante do que foi dito. Como na música, a fala também deve refletir a harmonia entre as partes que a compõem. Por que então cuidar da voz? Você sabe que a gente precisa cuidar muito bem da voz. Pessoas que falam em público devem ter certos cuidados para preservar a saúde vocal. Muita gente não sabe como a voz é produzida no nosso corpo, tá? Então, o que fazer para torná-la melhor? Cuidar da voz significa conhecê-la e usá-la bem. É respeitar o equilíbrio entre o ar que sai do corpo e a força muscular exercida aí pelas pregas vocais. É tirar dela o melhor rendimento com o mínimo esforço. Para isso, é preciso conhecer também as emoções que interferem diretamente na sua produção. É pela voz que chamamos a atenção das pessoas. E por isso é um elemento que pode facilitar ou dificultar a interação, juntamente com a linguagem corporal. É a voz aí é fundamental para a boa assimilação da mensagem. Uma voz clara e bem definida é o caminho para a compreensão, então, do conteúdo. No ambiente profissional, a voz conta pontos em inúmeras situações. Por ela, você aí transmite confiança, liderança, credibilidade e assertividade. Não são raros os bons profissionais que não conseguem transmitir essas qualidades por dificuldades associadas à voz. Fazer-se entender através dos sons que você articula fortalece a autoimagem positiva. Quem fala bem atrai a atenção das pessoas e, consequentemente, pode aliviar melhor o conteúdo do que diz. A plateia, ela reflete o que você está dizendo. Por exemplo, se a sua voz transmite entusiasmo, tá? Vivacidade e convicção, a confiança na sua apresentação será total. Vá em frente, não se iniba, use sua voz com coragem e ousadia para superar os próprios limites. Cuide da sua voz como instrumento precioso, porque o aprimoramento vocal é um requisito do sucesso. Voz é um instrumento delicado, a gente sabe disso. É um instrumento muito delicado. Então, preste atenção aí. Evite fumar. O cigarro não combina com a boa voz. A fumaça agride as pregas vocais e provoca a irritação, pigarra e tosse. O álcool prejudica a saúde vocal, porque anestesia as cordas vocais. O ar-condicionado, a umidade do ar-condicionado também diminui, resseca a garganta e laringe e danifica então o quê? As pregas vocais. A exposição prolongada vai exigir então um esforço maior em detrimento da qualidade vocal.
Beba muita água em temperatura ambiente, não gelada. Líquidos e alimentos muito frios ou quentes, as temperaturas extremas causam choque térmico e agridem também as pregas vocais. Roupas apertadas causam desconforto e também dificultam a respiração. Deixe o pescoço mais livre possível de acessórios, bem como a região do diafragma. Evite usar cintos ou faixas que dificultem então a sua respiração. Falar ao telefone, prendendo o telefone celular ao ombro, danifica os músculos porque eles ficam tensos e impedem a livre passagem do ar. A sua voz não vai sair clara. Falar em locais barulhentos. Você já tentou fazer isso? O segredo da boa voz está na capacidade de determinar, de acordo aí com as circunstâncias e o seu melhor volume. Forçar então a voz no ambiente barulhento, tá? Se estiver rouco, faça repouso de voz e se isso não resolver, então procure um especialista. Se a voz é o seu instrumento básico do seu trabalho, conte então com a orientação do fonoaudiólogo. Ele poderá indicar exercícios e orientá-los a produzir então uma voz melhor. O trabalho preventivo evitará problemas futuros. Então é importante você cuidar da sua voz. A ansiedade e tensões que bloqueiam a passagem do ar e atrapalham os movimentos circulares. Quanto mais relaxado o corpo estiver, mais harmoniosa será a sua fala. Locais poluídos também é problema. Caminhe ao ar livre e procure respirar, profundamente para alcançar a harmonia física e mental. Falar muito é um hábito prejudicial aí às pregas vocais. Durante todo o dia, faça exercícios ao seu tipo de voz. Não faça 3 horas num dia e depois fique semanas sem fazer ou sem praticar esses exercícios. O segredo do aprimoramento da voz é a circunstância e a perseverança. É muito comum perder aí total ou parcialmente a voz depois de falar por longo tempo. Isso é um sinal para procurar ajuda do profissional. Sempre que possível, faça repouso vocal. Descanse a sua voz. Não fale nada. Fique em silêncio. Outra coisa, gritar constantemente. Preste atenção. Gritar é um hábito extremamente prejudicial aí à saúde vocal e pode causar sérios danos às pregas vocais, tá? Tente evitar isso o máximo possível. Às vezes, num jogo de futebol, você grita e você vai ver depois que a sua voz ficou realmente problema. Excessos noturnos, nada como uma boa noite de sono para descansar a sua voz. Não seja o único a falar em uma festa, tá? Não entre em competições vocais para ver quem fala mais. Para pessoas com dificuldades vocais, o remédio, às vezes, é simplesmente ficar quieto. Ou falar, então, devagar, com tranquilidade. Procure ter também uma alimentação saudável, salmão, cenoura, pera, maçã, outros alimentos ricos em fibras, tá? Isso exercita os músculos da face e ajuda, então, na articulação. Pela manhã, durante todo o dia, espreguiçar-se, soltando o som com movimentos lentos e amplos para despertar aí a energia vocal. Olha, você tem que tomar muito cuidado com o início da fonação, que deve ser suave. Grave a sua fala e verifique como você inicia os períodos. Quer dizer, logo de manhã você já começa a falar muito alto e aí realmente pode dar problema. Relaxe, deixe que o som saia com naturalidade. Respirar e ampliar profundamente durante todo o dia. Hidratar-se. Aumente o consumo de líquidos, principalmente se estiver tomando medicamentos ou sentir, tá, que a salivação diminuiu. E lembre-se, sempre para quem usa a voz como instrumento de trabalho, o hábito de beber água não é só um prazer, mas uma obrigação. Habitue-se a fazê-lo
tome no mínimo 8 copos de água por dia. 8 copos de água por dia. Cuidar da saúde física e mental, porque a voz é o resultado do estado geral do nosso corpo, do nosso organismo. Apresente-se bem as suas ideias. Como vimos, a fala deve soar aí como uma boa música. O ajuste entre as partes, a força da mensagem, une-se à afinação do som e a harmonia, tá? É melódica. É fundamental buscar o equilíbrio, tá? Entre os diversos elementos da comunicação oral, como o ritmo, a intensidade, a flexão, o conteúdo, a tonalidade, a articulação, o timbre, a flexibilidade e a pronúncia para traduzir as nuances da sua mensagem. Além disso, é preciso também unir a técnica à naturalidade para uma transmissão mais autêntica e construtiva. Então esse foi mais um vídeo sobre comunicação e hoje falando um pouquinho sobre os cuidados com a voz. No próximo vídeo nós vamos continuar falando da voz, vamos continuar falando de comunicação. Você que é profissional, você que trabalha com a voz no seu trabalho, no dia a dia, não só da comunicação, mas no dia a dia. Então, essas dicas são super importantes para você. Entre aqui no nosso canal, registre no canal, dê o seu like, ajude o nosso trabalho para que você possa ter cada dia mais conteúdo, mais informações importantes para o seu dia a dia, o seu lado profissional, o seu lado pessoal. Então, não se esqueça, registre no canal, Castilha Vídeos, é importante para que nós continuemos o trabalho para trazer informações para você.